bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que o tema é quando Deus nos leva para uma zona de desconforto. Em muitos momentos, quando Deus quer nos fazer crescer, quando o Senhor quer nos fazer avançar, Ele vai nos levar para uma zona de desconforto. Foi assim que Ele fez com o povo dele, quando Ele tirou o povo de Deus do Egito. Ele levou o povo, Ele não levou o povo de imediato a Canaã, a terra prometida. Ele levou o povo ao deserto para que eles pudessem passar pelo processo, para que assim eles pudessem acessar a terra prometida. Então, a palavra que a gente vai ler está em Êxodo 13, a partir do verso 17. Tá vendo? Vamos lá. Depois que o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, pois pensou, se o povo deparar com a guerra, mudará de ideia e vai querer voltar para o Egito. Então Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto, rodeando o Mar Vermelho. Eles saíram do Egito em formação militar. Eles saíram de Sucote e acamparam em Etam, à margem do deserto. Durante o dia, o Eterno ia à frente deles, numa coluna de nuvem, para orientá-los no caminho, e à noite, numa coluna de fogo, que os iluminavam. Por isso, eles podiam viajar sem impedimento de dia ou de noite. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite acompanhava o povo a todo tempo. Então, mesmo que o Senhor te leve ao deserto, a uma zona de desconforto, você precisa confiar que a nuvem dele, a presença dele, vai estar naquele lugar. Porque quando ele te leva para esse lugar, é para te tratar. Mas ele não te abandona lá sozinho no deserto. Ele não diz, filho, vá ao deserto, você vai passar pelo processo e depois que você sair do deserto eu vou estar lá. Não, filho, vá ao deserto, eu vou te levar a esse lugar, mas eu vou permanecer com você. Eu vou ser a sua provisão, eu vou ser o seu sustento. Eu vou te trazer o que você precisa para aquele tempo. Então, mesmo que a gente insista em não querer passar pelo processo, a gente precisa entender que o processo ele é necessário para que a gente acesse a terra, para que a gente tenha maturidade para acessar a terra prometida. Porque só entrou na terra prometida aqueles que foram maduros suficiente para acessar a promessa de Deus. Aqueles que não foram maduros, aqueles que não permaneceram, não acessaram a terra prometida. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo nos meus dias ordinários. E o Senhor falou muito ao meu coração sobre essa questão do desconforto, da necessidade de desconforto para que a gente possa amadurecer. Eu tenho um filho, um bebezinho, hoje ele tem 1 ano e 4 meses, mas quando essa situação aconteceu, ele tinha por volta de uns 9 meses, né? Quando ele nasceu, ele ficou dormindo comigo e com meu esposo na cama, todo aquele processo de adaptação, e eu tentava colocar ele no berço e ele não ficava, ele chorava, todo aquele processo que quem é mãe sabe como que funciona. Né? Cada bebê ele é único, cada bebê ele responde de uma forma, adaptação. Mas chegou um momento em que o meu bebê ele cresceu e já não estava mais viável ficar naquela situação na cama, já estava perigoso. Ele tinha vários despertares porque ele não tinha espaço suficiente para dormir, ele não tinha autonomia para dormir, então ele dependia exclusivamente de mim para dormir. E eu fui arrastando aquela situação, fui arrastando até que eu disse, preciso passar pela zona de desconforto, porque eu sabia que o processo de adaptação dele seria um processo difícil, seria um processo desconfortável, seria um processo em que traria choro, um processo que traria angústia, um processo que ia doer, mas para que ele tivesse autonomia, para que ele tivesse maturidade para dormir sozinho, ele precisaria passar por aquele processo.
Então, quando ele completou 9 meses, eu disse, vai ser agora. Eu já estava numa situação que eu não estava dando mais, sabe? Vão ter momentos que Deus vai nos levar vai nos espremer até que a gente aceite passar pelo desconforto, pela zona de desconforto. Porque é só no deserto, é só no desconforto que muitas vezes Deus vai cumprir, vai fazer com que a gente amadureça. Porque quando a gente está ali no confortável, naquele lugar que a gente já está acostumado, muitas vezes está tudo em desordem, mas é um lugar que a gente já está acostumado com aquela desordem, sabe? A gente já está acostumado com as coisas daquele jeito e a gente se acomoda, né? A gente acaba se acomodando e aceitando do jeito que tá, mas Deus está dizendo, não é isso que eu tenho para a sua vida. O que eu tenho para você é melhor, o que eu tenho para você é maior, mas você precisa passar por esse processo. Você não pode anular esse processo, porque se você anula, você não vai ter acesso à Terra Prometida, porque você não vai ter adquirido maturidade para acessá-la. E voltando ao meu processo, né, da adaptação, foram aproximadamente uns 10 dias. Então, a primeira noite, muitas vezes, o primeiro dia da gente naquele deserto, é um lugar árido, um lugar difícil, então vai ter muito choro, vai ter muita dor, vai ter muita angústia, vai ter muito... Não sei, meu Deus, como que vai ser amanhã. Então, eu lembro que o Davi chorou muito, muito, muito. Ele chorou até que se cansou e dormiu. Mas ele chorou aproximadamente umas 2 horas sem parar. Eu colocava ele no berço, ele chorava, eu tirava, e colocava no berço de novo, e chorava e tirava. Ficou isso até que ele cansou e dormiu. E em aproximadamente uns 40 minutos ele acordou, e todo aquele processo de adaptação, todo aquele choro, até que ele aprendeu. Até que ele começou a dormir sozinho. Até que ele aprendeu a se ninar, até que ele aprendeu a aceitar que ele precisava passar por aquele processo. E quando eu estava passando por esse tempo, eu como mãe, muito difícil, né? Você ver seu filho chorando, você ver seu filho querendo ficar ali com você e você precisando ser firme, precisando saber que é necessário. E Deus falou no meu coração, filha, da mesma forma acontece com você. Muitas vezes eu tô te colocando num lugar difícil, num deserto, e você tá se esperneando e dizendo, não, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, mas eu sei que é necessário que você passe por isso. Eu não sou um pai ruim, eu sou um pai que tem o melhor para você, mas que muitas vezes eu vou precisar ser firme e permitir que você passe por situações difíceis, para que você amadureça, para que você tenha autonomia, para que você consiga se capacitar para acessar a Terra Prometida. E a gente não pode, um conselho que eu te dou, não resista a Etã, não resista ao deserto. Passe pelo deserto, passe pelo treinamento de Deus para que você possa ter acesso à Terra Prometida. Porque o Senhor está te alinhando nesse tempo. Ele está colocando as coisas em ordem. Ele está colocando você no prumo. Ele está testando o seu coração. Ele está testando se você vai construir um bezerro de ouro para adorar ou se você vai permanecer fiel na presença dele, adorando a ele. Porque quando você entra num carro para pegar uma estrada, você tem que se certificar se aquele carro está alinhado, correto? Porque se ele estiver desalinhado, você não vai poder continuar a estrada com ele, porque vai ser perigoso, porque pode acontecer um acidente. Então o Senhor precisa te alinhar para que você possa correr em alta velocidade sem que isso te machuque. Então, para que você possa avançar, o Senhor vai precisar te alinhar. Não fuja do alinhamento de Deus. Aceite. Passe pelo processo, porque só acessa a promessa quem passa pelo processo. O Senhor tem uma terra prometida para te entregar, mas você precisa passar pelo deserto primeiro. Você precisa tirar a sua mentalidade de escravo. Você precisa abandonar o Egito no passado, porque uma das coisas que o povo
precisou passar pelo deserto era para que eles pudessem se desvencilhar do Egito. Muitas vezes eles questionaram, era melhor a gente ter ficado lá do que estar aqui nessa situação. E muitas vezes você está fazendo isso. Era melhor continuar lá do que estar aqui passando por esse deserto. E Deus está dizendo, filho, o deserto é necessário. O desconforto é necessário. Não murmure. Não fique olhando para o passado e querendo voltar para aquele lugar, porque o que eu tenho para você é muito melhor. Você precisa mudar a sua mente de escravo, você precisa colocar uma mente de filho, uma mente de quem tem acesso ao melhor de Deus aqui nessa terra. É isso que Deus quer para você nesse tempo. É um tempo de amadurecimento, é um tempo de alinhamento, é um tempo de passar pelo deserto, pelo processo, porque a próxima estação, o próximo tempo é o tempo de você acessar a terra prometida. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, que você possa compartilhar ele com uma pessoa que Deus colocar no seu coração. Tá joia? Fica com Deus e até o próximo vídeo.